Vamos lá. Aqui um resumão. 2 formatos, handheld com gatilho. O que é interessante, tá? O gatilho, 4 parafusos, tira fora e você trabalha na forma handheld. Vantagens do gatilho, ele apesar do equipamento ele não ser o peso de um EDA, de um equipamento tipo com formato de smartphone robusto, ele tem um formato de PDT, de coletor mesmo. Só que ele é muito bem equilibrado. Quando você pega ele na mão, você consegue ver que ele tem um peso bem equilibrado na sua mão. Ele não cansa, ele não bate a parte traseira do equipamento no seu pulso. O acionamento dele, ele permite que o operador ele tenha realmente um equilíbrio muito forte, né? Então isso é muito bacana. 28, 38 ou 47 teclas, depende muito da operação. Aí a maioria do pessoal prefere o de 47 ou de 28. Eu particularmente gosto do 38, porque elas têm as funções atrás, mas pelo jeito o pessoal ou gosta do teclado completo ou gosta do teclado extremamente reduzido. Eu queria te fazer 2 perguntas com relação a essa parte, Luiz. A parte do Scorpio, por exemplo, se eu compro um coletor hoje com 47 teclas, ou melhor, se eu compro um coletor com 28 teclas, é possível adquirir esse teclado à parte e eu trocar depois ou não? Não mais. Essa era uma característica do Scorpio X4. E aí eu falo um pouco por quê. Porque no caso, você tem esse equipamento, ele é constituído com vários sensores. E aí você tem a parte do display, que é o que eu falei, que existem não só a parte da antirreflexiva, mas a parte de sensibilidade, tudo fazendo parte da carcaça frontal, entendeu? Então aí você fala assim, isso encarece o produto? Sim, encarece. Só que aí ele consegue ter essas sensibilidades a mais aí também. Infelizmente, eu acho que esse foi um ponto negativo, porque isso era muito bacana no Scorpio X4. Mas, né, é aquela história, não dá para se manter todas as belíssimas características que tinha o Scorpio X4 no X5. Mas como você falou também, com os tempos mudados, a característica de você aproveitar mais do teclado virtual também é uma questão que é bem utilizada hoje, né? Como é que a gente vê hoje? Como é que você vê isso hoje no mercado? Mesmo com coletores que têm teclado físico. Eu, particularmente, eu gosto, por exemplo, do teclado reduzido, numérico, porque ele é mais prático, que você tem as teclas de funções destacadas e que você pode digitar rapidamente o teclado. Dessa maneira, você consegue deixar o display inteiro só para aplicação. Você consegue aproveitar mais do que eu tenho, por exemplo, o Memor 10 com 7, com 5, o Memor 20 com 7, e aí polegadas e tal, etc. Aliás, falei besteira agora, mas depois, como estamos falando do X5, vamos falar do X5. Mas o X5, ele tem um display consideravelmente grande para as aplicações, só que quando você puxa um pouquinho o teclado para cima, você perde um pouco da referência. Então, quando você acaba utilizando o teclado, dependendo do sistema, da configuração, você acaba ganhando toda essa tela para você desenvolver, né? Que são os designers agora de tela, né? Que agora estão mais preocupados com isso. O que é interessante? Quando lançamos o Scorpio X5 no ano passado, eu ouvi algumas críticas de algumas empresas de software. Os caras falaram assim, Luiz, essa tela, cara, é muito grande. Eu falei, não, mas o equipamento fica até desproporcional, parece uma raquete. Eu falei assim, porra, você acabou de destruir o meu equipamento, parece uma raquete? Não, porque, olha só, o meu software aqui é o Telnet. Tá vendo? Ó, telinha aqui, tal. Aí não muito longe, aí chegou um outro e falou, não, tá vendo? Meu software aqui eu só preciso coletar aqui, ó. Eu coleto o campo, digita a quantidade e tal. Eu não preciso de tudo isso. O coletor até se torna impróprio, né? Então eu fiquei um pouco chateado, porque eu vim dessa área operacional, falei, o que eu mais odiava era o equipamento subutilizado. O equipamento tem câmera, o equipamento ele consegue fazer um trabalho diferenciado no quesito, tipo, abrir 2 telas ao mesmo tempo. De repente eu posso pegar e falar a tela de cima, compartilha a tela, vamos dizer, vou utilizar uma calculadora, mini calculadora, e a parte de baixo eu posso dividir a tela para usar a minha aplicação. Então tá, já que você está usando o Telnet, deixa a parte de cima com uma aplicação móvel. Coloca lá estado do sol, estado da bateria, Wi-Fi, faz alguma coisa, mas não deixa essa tela assim. Só que passados 5 meses, e aí olhando algumas matérias que não tem a ver sim, eu vi que 80% das empresas de software que trabalham para a parte de WMS, que trabalham com a parte de interatividade com o usuário, estão pagando agora muito bem para os UX designers,
porque o que acontece? Eles acoplaram, por exemplo, uma foto de ruptura no meio do software. Então o cara está fazendo o trabalho lá de fazer a leitura de um produto, ver a localização, aí ele pega, ele precisa tirar, está quebrado. Em vez de ele sair da aplicação, dentro da aplicação ele clica, abre lá a foto, ele tira a foto, ele anexa e depois ele volta, por exemplo, para dentro do sistema. E no sistema ele tem que olhar a foto. Aí ele clica de novo. Tudo isso dentro de uma única parte no display. Então fica muito fácil do cara visualizar. Então eles descobriram que aquele espaço imenso, o equipamento que parecia uma raquete, vamos dizer assim, ele se tornou interessante. E aí a gente pegou e falou assim, agora acabou. Ninguém mais vai querer coletor de dados com teclado. Aí que o pessoal falou, não, eu quero com teclado, porque assim, operacionalmente, digitar o número mais rápido no teclado. Operacionalmente. Eu não preciso abrir teclado virtual. Eu não preciso depender dele. Eu quero ver a informação no display. Só que eu quero ter o prazer da digitação. Eu quero fazer com que o cara aperte o F1, eu quero que ele faça essa interação. E aí a gente fez alguns testes num cliente grande, com 2 tipos de aplicação, colocando o Memor 10 de um lado, o Scorpio X5 do outro, numa aplicação que era de inventário. Na aplicação de inventário, foi muito rápido. O coletor com o teclado, o Scorpio X5. Aí eu falei, nossa, acabou com o Memor 10. Só que aí, daqui a pouco, ele fez um outro processo, um processo de ruptura, aonde ele tinha somente que fazer a leitura, mas ele tinha que ver a imagem. E ele não utilizava o teclado, ele fazia a leitura, mas ele não precisava de digitar quantidade, porque não era o intuito. O negócio dele, ele tinha que fazer a leitura somente, e ver e ser informado. E aí a gente colocou no Memor 10 um gatilho removível, a pessoa fez a leitura ali e tal, etc. E para a pessoa que estava fazendo esse movimento de trás para frente, olhar, ver o que ele estava fazendo para confirmar se a gôndola estava cheia ou não, aí o Scorpio X5, o cara falou, não dá para trabalhar com esse equipamento. E o Memor 10 foi campeão. Aí eu falei assim, cara, antigamente todos os caras de sistema faziam o mesmo software para todos os coletores. Aí eles não separavam se era PDT ou se era full screen, não separavam se era um formato, nada. Hoje em dia, se você pegar uma grande empresa nacional aí, os módulos que ele tem desenvolvido para os coletores, ele tem lá uma lista infinita de coletores homologados. Quando você abre a tela, cada um deles se ajusta do formato e aproveita-se o que é melhor do equipamento. E essa empresa, na verdade eu fiquei até surpreso, ela aproveitou que cada um dos fabricantes tinha, ela não ficou presa a um, dizendo, não, fiz um negócio, ficou não, tanto é que ela homologou, acho que todos os grandes fabricantes, mais uma dezena de outros, e todos eles praticamente utilizam a tela e sempre tem alguma coisa customizada para aquele coletor, o que o melhor aproveita. O cara deixou o teclado ali, então ele já deixou pronto, que quando entrasse a aplicação, não pulasse o teclado virtual. E aí, quando ele falava que era o Memor 10, automaticamente na configuração dele, na hora que ele clicava, aparecia um teclado virtual customizado que não ocupava a tela para o Memor 10. Aí eu falei assim, ou seja, o pessoal então está dando realmente uma visão e aproveitando que tem de melhor esses equipamentos. Então essa questão que você falou sobre com teclado, sem teclado e qual modelo, depende muito da aplicação que seu cliente hoje está utilizando. Óbvio, essa era a primeira resposta que eu tinha que dar, mas eu quis contextualizar para deixar vocês loucos, entendeu? Não, mas foi excelente o contexto, porque realmente é o que traz, né? A informação, o contexto vai levar à realidade. Acho que por isso que é importante a gente ter um integrador de soluções e justamente ele vai colocar o equipamento propício para a situação correta e vai saber customizar para levar a maior produtividade possível para o cliente, né? E é legal essa questão e essa vivência, porque tem muitos clientes que ouvem, poxa, a full screen é sempre o melhor. Não, o teclado é sempre o melhor. E isso não é verdade, vai muito da situação, né? Não, é fantástico, mas aí é que tá, muitos clientes, eles vão por aquilo que eles enxergam e que o mercado traz. Se ele recebe só uma informação que o full screen é o melhor, ele vai falar, não, cara, não quero mais. Não quero mais saber do outro, porque o botão desgasta, porque isso, porque aquilo, tal, etc. O touchscreen também desgasta, entendeu? Há um problema também nisso aí. Mas desgasta? Sim, a tela também desgasta. Não é tudo eterno. Então, assim, cada coisa no seu lugar. Mas você vê, de novo, é um conjunto. É o cara da solução, a operação
E é o que a gente sempre fala. O que o cliente espera de você? O que o cliente espera do equipamento? Qual que é a expectativa dele? Então, às vezes, a gente chega falando um monte sobre o equipamento e a gente não olha a operação. Aí, quando você vai ver, o cara fala, não, porque eu quero full screen. Na hora que você vê o cara digitando ali 5, 6 minutos lá, você fala, desculpa, para essa tua operação, full screen, você vê se é o software é o mesmo, para você vai ser problema. Aí o cara já leva um susto. E aí nessa hora que você tem que ter esse embasamento e essas informações para ele também.